Olá, a que se faz, a que se paga? Não parece uma boa solução para tantas injustiças deste mundo? É sobre isso que vamos refletir hoje, no nosso encontro online. Fique com a gente, compartilhe o link e se inscreva no nosso canal. Bom encontro! Olá, gente, tudo bem com você? Nas últimas semanas nós tivemos 3 encontros presenciais na nossa comunidade. Foi um momento muito especial de reencontro e, naturalmente, com todos os cuidados e todas as precauções devidas. Nós estamos ensaiando uma perspectiva do que será esse novo tempo durante e pós-pandemia. Tanto que, após uma breve pausa, a partir do dia 20 nós vamos ter mais encontros presenciais. Então acompanhe as nossas redes sociais e, se você se sentir confortável, se sentir convidado, participe com a gente, se inscrevendo em todos esses encontros. Nós estamos falando sobre justiça e nos perguntando sobre como a sabedoria bíblica trata esse assunto. Eu vou lhe fazer uma pergunta direta e peço a sua sinceridade. O que você pensa a respeito da pena de morte? Você já chegou a acreditar que essa poderia ser uma alternativa para conter e punir as diferentes e diversas barbáries cometidas ao redor do mundo? Para um número significativo de brasileiros, essa seria uma solução viável, já que muitos não acreditam na funcionalidade do sistema judiciário. Ainda que muitas autoridades de boa índole remem contra a maré, lamentavelmente vivemos num mundo onde sentenças são compradas, inocentes são punidos, culpados tidos como inocentes, onde patrão explora funcionário e onde funcionário rouba patrão, mas onde também os que deveriam defender o coletivo muitas vezes passam a defender apenas os seus interesses pessoais. A população observa essa realidade, inconformada, mas às vezes parece que não há o que fazer. É dessa lógica que brota o conceito a que se faz, a que se paga. Isso soa como uma espécie de consolo e alívio, mas no fundo revela um anseio por justiça. A ideia de que a vida é um círculo de atos e que de alguma forma o tempo irá se encarregar de vingar os prejudicados. Quero citar alguns exemplos. Um empresário é traído pelo seu sócio. Esse desaparece do mapa e leva 100% dos bens da empresa e ainda deixa dívidas para os próximos 20 anos. O enganado, sem chances de recuperar nada, conclui: a que se faz, a que se paga. Outro exemplo. Um irmão ganancioso avança o sinal sobre os demais na hora da divisão dos bens dos pais falecidos. Os que foram ludibriados exclamam: a que se faz, a que se paga. Mais um exemplo. Um esquema é montado e milhões destinados à saúde são desviados para contas pessoais no exterior. Os estelionatários são flagrados no Caribe, em hotéis de luxo, desfrutando de boa comida e boa bebida. A gente pode pensar que a que se faz, a que se paga. Qual é o nosso, qual é o meu, qual é o seu conceito de justiça? Quem de nós é capaz de julgar algo ou alguém? Acompanhe essa cena comigo. Você sabe o que eu fiz. Sim, mas não está em julgamento. Hoje, você é o juiz. O quê? Por que está surpreso? Você passou a vida julgando praticamente tudo e todos, suas ações e motivações, sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal. De várias formas, você é um especialista com muita prática, Mackenzie. Sente-se. Tá. E aí, quem é que eu vou julgar? Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda a dor e sofrimento do mundo, não é? Que tal os egoístas? Os gananciosos, os que machucam outros, os assassinos, traficantes, terroristas. Culpados? Sim. E os homens que batem nas esposas? Vem cá, o que você disse?
Ou os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento. Vamos parar. Esse homem deve ser julgado? Sim. Você, garoto, vai ficar de boca fechada. E esse garoto? O que tem ele? Você julgaria ele? É uma criança. Só que você já o julgou. Esse garoto é seu pai. Senhor. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Pra mim chega. Esse homem é culpado? Eu o condenaria ao inferno. E quanto ao pai dele? O homem que o transformou nesse monstro pervertido? Eu também o condenaria. Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? De fato, não é nada simples sentar-se nesse lugar. Vamos descobrir como Jesus resolvia essas situações? Diz a história bíblica: por isso, o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Amigos, essa história termina dizendo que o patrão ficou sabendo da atitude equivocada do seu servo, que não estendeu a misericórdia que havia recebido. Ele voltou atrás e o puniu exemplarmente. No entanto, o enredo desse texto acontece a partir de uma realidade que envolve a humanidade, na figura do funcionário que devia um grande valor ao seu patrão, que é Deus. A dívida financeira é meramente ilustrativa, porque no fundo é uma dívida moral, um estado espiritual de afastamento e desconexão, tanto pessoal quanto coletivo. Não se engane, esse patrão estava muito atento ao andamento das coisas e pediu contas daquilo que lhe pertencia. Na hora do acerto de contas, por causa do tamanho da dívida, que era impagável, em torno de 174 toneladas de ouro, um dilema se estabeleceu. Como não tinha recursos suficientes, o devedor teria que vender inclusive seus familiares como escravos para reunir os recursos, e mesmo assim não seria o suficiente. Ele clamou por misericórdia e foi perdoado. O patrão realizou algo impensável, segundo os nossos conceitos. Ele abriu mão do valor e assumiu sozinho o prejuízo. Então, meus amigos, pagar o quê quando nem as próprias vidas são suficientes para saldar os débitos? O texto continua. O homem havia recebido tamanho perdão, mas não se deixou inspirar pelo exemplo do seu patrão. Em sua casa, ele também tinha funcionários e um deles lhe devia uma pequena quantia. Diferentemente do que havia experimentado, tratou de cobrar centavo por centavo. E como o devedor não tinha condições de pagar, o que era uma mixaria, acabou preso até que pagasse a dívida. Então não houve arrependimento, apenas remorso. E isso não resolveu a situação. E também não mudou o caráter daquele servo. Nós não estamos falando nessa série a respeito de relativização da justiça humana. Algo do tipo, vamos tolerar e perdoar tudo e todos e tudo ficará bem.
Pelo contrário, nós estamos afirmando que vem do próprio Criador, o Criador do universo, o desejo, a noção de que crimes merecem ser punidos. Diante de um contexto econômico, político, social, ecológico e de situações da vida privada, a Escritura Sagrada nos diz que há um Deus atento ao que acontece entre nós e que em determinado momento da história haverá, sim, um acerto de contas. 2 exemplos bíblicos que nos mostram isso. Um deles está relacionado à história de Caim e Abel, quando diz o Senhor a Caim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Outro exemplo está na realidade dos israelitas no tempo da escravidão do Egito. Diz o texto: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Amigos da nossa comunidade, a corrupção aguda, pessoal, sistêmica e global não ficarão impunes, assim como as pessoas que disso participam. O mesmo também precisa acontecer com um motorista que, embriagado, atropela e mata 5 pessoas em uma parada de ônibus. Ele precisa ser punido pelo seu ato, e se experimentar arrependimento verdadeiro e mudança de atitudes, merece receber perdão. Justiça é do interesse de Deus, pois Ele é justo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A maior injustiça cometida na história, a maior dívida já conhecida, é aquela estabelecida entre os seres humanos e Deus, chamada pecado. Simplesmente impagável, até mesmo com a entrega das nossas próprias vidas. Esse foi o crime cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas veja a semelhança: é o próprio prejudicado que assume a injustiça sobre si e trata de devolver a vida, a liberdade e o protagonismo àquele que antes era o devedor. Assista comigo essa cena. Não é justo. Não posso. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Você fica longe dos meus filhos e me leva. Mackenzie julgou que seus filhos são dignos de amor. Mesmo que isso custe tudo a você. Assim é o coração de papai. Por isso, amigos, o que aqui se faz já foi pago na cruz por Jesus. O veredito sobre o mal já foi dado, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E quando entendemos que nossas dívidas foram tratadas da mesma forma como deveríamos tratar as dívidas dos nossos devedores, tudo se transforma ao nosso redor, coisa que não aconteceu no final da história que acabamos de ler. Perdão, que gera arrependimento, são formas de justiça que deveriam contribuir para a restauração mais ampla das coisas. Quando uma pessoa é alcançada pela justiça perdoadora de Deus, ela passa a viver de modo justo nesse mundo e reconhece os seus erros. Esse é o nosso dilema principal, a mudança do caráter. Somente assim, pelo arrependimento que transforma, aquele sócio que levou embora os recursos da empresa e deixou o seu outro companheiro em prejuízo pelos próximos 20 anos, irá rever sua atitude e consertar essa injustiça, ressarcindo os prejuízos. Jesus justifica a nossa dívida e nós acertamos as nossas com as pessoas.
Somente assim aquele irmão ganancioso pela herança poderá se dar conta que é injusto e imoral aproveitar-se dos demais irmãos. Que aquelas pessoas que participaram do golpe, do desvio dos recursos da saúde, irão aceitar a punição devida e ressarcir os prejuízos. Você acha isso impossível? É por isso que a pena de morte não resolve nossos problemas, amigos. A justiça de Deus aponta a dívida, mas restaura pela oportunidade do arrependimento. Ela não elimina pessoas. É equivocado pensarmos que o que aqui se faz, aqui se paga. Porque nós não temos a noção exata de quão injustos nós mesmos somos. Se cada um de nós tivesse que pagar por causa e por cada equívoco que comete, não existiríamos mais. Então esse mundo pertence a Deus. Ele está atento para restaurá-lo ao projeto inicial. Ele não elimina a justiça humana, mas é necessário sabermos que Deus também é justo. Eu quero ilustrar essa verdade bíblica com uma história do nosso passado recente. A Batalha do Dia D. Em 6 de junho de 1944, tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante todo o dia, tropas desembarcaram nas praias e por volta da meia-noite os aliados tinham conquistado aquelas áreas da costa e avançavam agora rumo a Berlim. Só no dia D, 4.400 soldados das forças aliadas morreram e cerca de 9.000 foram feridos ou desapareceram. O total de baixas do lado dos alemães nesse dia não é conhecido, mas a estimativa varia de 4 a 9.000 militares. Um combate dos mais sangrentos da guerra. Mas seria apenas em 8 de maio de 45 que a rendição total em Berlim seria assinada. Neste período de aproximadamente um ano, com a derrota já declarada, as tropas alemãs trataram de espalhar ainda mais terror e crueldade. Eliminaram o maior número possível de prisioneiros nos campos de concentração, queimaram milhares de corpos, destruíram prédios e enforcaram os prisioneiros considerados traidores. Mas o fim era inevitável. Eu termino dizendo a você que o mal e as injustiças ainda continuarão causando estragos e prejuízos à humanidade e à criação. Isso por mais algum tempo. Mas a fé cristã nos diz que este tempo está chegando ao final. Ao ressuscitar, Jesus Cristo inaugurou um novo tempo e a justiça do reino de Deus já está se manifestando entre nós. Por vezes em situações muito sutis. Quem sabe você no seu trabalho, na sua família, no trânsito, no pagamento do aluguel, na escola dos seus filhos, você esteja sendo um sinal dessa justiça diferenciada que perdoa, restaura e renova a vida. Esse tempo será completo quando Jesus retornar ao nosso mundo definitivamente. Para finalizar a mensagem de hoje, eu quero fazer 2 convites especiais a você. Conjugue a certeza em seu coração de que este mundo não está ao léu. Deus está extremamente atento ao que aqui acontece e tem profundo interesse em justiça. Saiba que Ele está vendo e lamenta por tudo o que está acontecendo e que é terrível por vezes. Na vida e no final da história, todas as coisas serão ajustadas. E um segundo convite: lembre-se que a justiça que realmente é verdadeira é aquela que restaura a dignidade da pessoa e que cura, renovando a vida. A lei aponta a culpa, mas é o perdão que transforma o caráter.
esperança nasci e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei, como refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar e eu acorde em terra firme lá, se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. Atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Deus é justo e acompanha atentamente tudo que acontece no nosso mundo. É muito bom sermos lembrados dessa verdade. Ela é poderosa.
Boa semana para todos nós.